Bom dia, espero que vocês estejam gostando desse evento, que está super legal. A Lucy não pôde vir, infelizmente, teve um problema de saúde, mas eu estou aqui, né, para substituir, espero fazer jus, né, à moderação. Bom, para começar, eu sou a Júlia, cofundadora da Fin4X, também fiz minha carreira inteira no mercado financeiro. Eu trabalhei em gestora de ações, gestora de private equity, banco de investimentos. Eu sei que eu ainda pareço uma criança, mas isso já soma 7 anos. E hoje a gente tem aqui mulheres incríveis para falar um pouquinho sobre carreiras e tendência do mercado financeiro. Com a gente online tem a Elaine Souza, que é MD e Head da América Latina de Tecnologia e Operações do Morgan Stanley. Ela é Para completar, vou falar a formação delas, que eu sei que vocês sempre ficam curiosos. Ela é técnica em eletroeletrônica e bacharel em ciências contábeis e fez pós-graduação em finanças corporativas. Aqui do meu lado, nós temos a Fernanda Gonzalez, que é MD, co-head de Investment Banking do Banco BR Partners. Ela é administradora e economista e possui um MBA em finanças. Estudou muito. E a Roberta de Branco, que é Human Resources Executive Director do JP Morgan e é administradora. Bom, passando para vocês que eu já falei demais, né? Queria que vocês contassem um pouquinho, começando com a Elaine, como foi o começo da carreira de vocês? Como que foi o processo? E contar um pouquinho quais semelhanças e diferenças vocês veem hoje, né, na entrada e ascensão do mercado de trabalho. Foi. Oi, bom dia, Júlia. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar essa 1 hora de bate-papo. Uma honra realmente participar desse evento. Falando um pouquinho, né, da minha trajetória, principalmente no mercado financeiro, eu costumo dizer que o mercado financeiro me achou, porque como você descreveu, eu iniciei aí os estudos como uma parte mais técnica, trabalhei 2 anos como técnica na parte de eletroeletrônica, mas como naquele momento da minha vida eu queria muito continuar fazendo faculdade, mas as condições para eu fazer um curso de engenharia não estavam favoráveis, eu resolvi entrar num curso de ciências contábeis e dentro da empresa que eu trabalhava inicialmente, um engenheiro, ele comentou comigo, Elaine, eu vejo que você, né, tem a sua formação técnica, mas está mudando a sua carreira pela formação que você começou na faculdade. E eu vi por um anúncio de jornal, que naquela época ainda era anúncio de jornal, que um banco estrangeiro está fazendo um programa de estágio. Você não tem interesse, né, para você ver se isso vai de encontro com o que você está procurando na formação da faculdade. Eu resolvi buscar essa oportunidade, me inscrevi, era um programa de estágio ainda, participei da dinâmica, e naquele momento da dinâmica, na verdade, eram 2 vagas que estavam sendo, né, consideradas, uma vaga onde as mulheres estavam mais indicadas para trabalhar dentro de uma agência. Eu morava em São Bernardo naquela época, então era uma agência em São Bernardo, que fazia sentido pela localização, mas também tinha uma outra vaga que me chamou muito a atenção, que chamava mercado de capitais. Na verdade, eu não sabia o que era mercado de capitais, mas eu achei que faria um pouco mais de sentido com relação ao curso de ciências contábeis que eu estava iniciando. Resolvi falar com as pessoas que estavam fazendo ali a dinâmica naquele momento de recursos humanos, que eu gostaria de aplicar realmente para a área de mercado de capitais. Naquele momento eles me indicaram, olha, o perfil que eles estão procurando tem que ter um pouco de experiência e também seria um pouco mais para o lado masculino do que o feminino, o que eles colocaram não como critério, mas preferência. Que olha, eu quero tentar mesmo assim. Estou aqui nova, estou buscando essas oportunidades, eu quero tentar em mercado de capitais. Por minha surpresa, fui super bem na dinâmica, passei no processo e fui contratada como estagiária de mercado de capitais. Ali tudo se iniciou. Então, daquele momento, onde eu tinha algumas dúvidas, né, continuo na parte técnica ou entro no mercado financeiro, eu consegui visualizar várias oportunidades que aquele mercado poderia me trazer. E dediquei realmente todo o meu tempo para aprender e relacionar. Acho que a gente vai falando aqui ao longo do painel que relacionamento é um ponto muito importante dentro desse mercado. Com esses relacionamentos, eu tinha um cliente específico, que é a empresa que eu trabalho até hoje, que é o Morgan Stanley, e o Morgan Stanley
teve uma estratégia de trazer, de abrir efetivamente um banco aqui no Brasil. Naturalmente, ele foi à busca de profissionais e eu fui uma dessas pessoas que fui considerada. Entrei também ali dentro de um processo seletivo e essa história tem nada mais, nada menos que já 22 anos que eu estou na instituição e construí efetivamente a minha carreira. Eu desenvolvi, né, todo o aprendizado, aprendi com profissionais e continuo aprendendo com profissionais excepcionais e achei que naquele momento, naquele ambiente, eu teria a oportunidade de desempenhar e buscar essa carreira. Desafios, claro, foram vários, mas quando a gente se identifica, se apaixona, acho que a gente acha os caminhos e foi essa a minha trajetória e tem sido até então. Acho que hoje, né, tantas novas profissionais buscando também, eu talvez esteja naquele momento que eu estive há 26 anos atrás, o que fazer. O mercado financeiro ele tem um leque de opções, né, dentro de áreas de negócios, áreas de infraestrutura, que eu tenho essa especialização nas áreas de infraestrutura de operações e tecnologia, e tenho desenvolvido aqui um papel extremamente importante, buscando colaborar com a estratégia da empresa. É mais ou menos isso, Júlia. Muito obrigada, Elaine. Fernanda? Vamos lá. Eu acho que como a Júlia mencionou, eu acabei entrando em administração e economia, fui fazer administração na GV, economia na USP, então sempre tive esse lado muito voltado aos negócios, mas não tinha ainda esse conhecimento do que era o mercado financeiro. Então, comecei, e na época, né, até converso com as meninas quando vêm me procurar sobre entender o que era o mercado financeiro, a gente não tinha essa questão de ligas de finanças, essa oportunidade de efetivamente conversar com outras profissionais do mercado. Então, acho que esse tipo de evento que a gente tem, que vocês têm a oportunidade de ver, participar, acaba sendo super interessante. Na época não tinha isso, eu fui fazer meu primeiro estágio foi na área financeira de uma empresa, e cheguei lá e rapidamente vi que o ritmo não era para mim, né? Falei, não, eu gosto muito de finanças, mas preciso de um ambiente significativamente mais ativo, digamos assim. E aí fui buscar a possibilidade de ir conversar com bancos, e o meu primeiro estágio foi em IB, no JP Morgan. Comecei trabalhar lá e me encantei pela área, exatamente por todo esse dinamismo, pela possibilidade de aprender muito. Então, gostei demais da área e fui ficando no mercado financeiro, né? Eu acabei me formando em 2001, que era o caos do mercado financeiro, então não tinha uma vaga de IB para a gente ser efetivado. Fui fazer o programa de trainee do Citi, que foi uma escola enorme, né? A gente tinha efetivamente a possibilidade de trabalhar em diferentes áreas, rodar, conhecer um pouco do que era, né? Porque a gente fala mercado financeiro, mas poxa, cada área é muito diferente uma da outra. Então, permitiu realmente entender o que eu gostava mais ou menos dentro do mercado financeiro. Acabei trabalhando por alguns anos como RM lá no Citi, né, que a gente chama de Relationship Manager, que é uma parte comercial dentro do Corporate Banking. Saí para fazer meu MBA, fui estudar lá fora em Colômbia, e acabei fazendo um summer na Goldman dentro do IB. E acabei ficando um tempo morando lá fora, depois vim aqui para o Brasil, e hoje estou no BR Partners, né, exatamente também dentro da área de banco de investimento, e fui sempre ficando, né? Então, acho que sou totalmente apaixonada pelo mercado financeiro, acho que é uma carreira super interessante. E eu acho que, né, em relação a essa tua pergunta, o mercado mudou bastante, né? Eu acho que hoje você tem muito mais a possibilidade de realmente entender aonde você está entrando, o que cada um faz, e eu acho que isso realmente possibilita que as pessoas façam uma escolha consciente em relação ao qual que é a área que mais se encaixa com a
com a nossa característica pessoal, né? Então, acho que isso acaba sendo... Mudou muito em relação à época, porque o mercado era menor, tinham menos vagas, e acho que tinha muito menos esse esforço de aproximar o mercado financeiro das pessoas mais jovens, né? Muito obrigada, Fernanda. Agora vamos para a Roberta. Então, vamos lá. Fiquei feliz em saber que o JP Morgan fez você se apaixonar pelo mercado financeiro. Bom, meu nome é Roberta. Acho que, como a Júlia falou, eu trabalho em recursos humanos. E o começo da minha carreira foi super interessante. Então, eu comecei a estudar numa faculdade que era muito focada no mercado financeiro. Minha sala tinha 45 homens e 5 mulheres. Então, o tempo inteiro, as pessoas falavam de ir para o mercado financeiro e eu não tinha tanto conhecimento. Quais são os produtos? Como que eu vou me encaixar no mercado financeiro? E eu sempre soube que eu queria recursos humanos. Então, eu lembro que, naquela época, eu fiz um estágio no mercado financeiro, no Unibanco, na época, e eu comecei a conhecer. Eu falei assim, eu gosto muito do dinamismo, eu gosto muito do dia a dia, eu gosto muito do que o mercado financeiro tem a oferecer, mas eu não me vejo trabalhando numa área. Então, a estratégia que passou na minha cabeça naquela época foi como eu posso me tornar uma profissional de recursos humanos com um diferencial. Então, isso fez com que eu começasse a minha carreira no business. Então, eu comecei com muito foco em crédito, aprendi os produtos, aprendi as diferenças das áreas de negócios dentro de um banco de investimento. Eu acho que isso fez com que eu criasse um currículo até diferenciado no mercado. Depois de 3 anos, eu resolvi mudar. Falei, agora eu vou para a minha paixão inicial, que é recursos humanos. Então, eu mudei minha carreira e comecei a trabalhar como headhunter, sempre focado em mercado financeiro, e, naquela época, atendendo investment banking também. Então, trabalhei por 2 anos, depois eu tive um probleminha pessoal, resolvi sair do mercado financeiro e fui trabalhar uma indústria química completamente diferente do que eu estava acostumada. E acho que isso é uma coisa que é muito importante. Você tem que se enxergar, você tem que ser feliz no seu trabalho, não importa o quê. Existem várias indústrias, existem vários perfis, e eu não me encontrei nessa indústria, não me encontrei no perfil. O dinamismo, eu senti a falta, que eu acho que isso o mercado financeiro oferece bastante. Foi então que eu resolvi voltar e falar, não, eu não me vejo como headhunter, eu quero trabalhar no mercado financeiro, e foi quando eu fui para o JP Morgan em 2012. Então, trabalho em recursos humanos desde essa época, sempre atendendo a região, então não só focada em Brasil, mas focada em diversos países da América Latina, com conhecimento e usando todo o background que eu aprendi, seja na hora de fazer uma entrevista, entender se a pessoa tem o dinamismo, seja na hora de entender se a pessoa tem até o conhecimento, por ter trabalhado no business, então eu entendo um pouquinho do técnico que tem que ter também, seja na hora de fazer uma estratégia junto com a área para entender qual o perfil, o que está faltando. Eu acho que a gente percebe agora que todo o conhecimento que criou lá no comecinho da carreira é um diferencial para qualquer profissional também. E respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje a gente tem informação, hoje a gente tem network. Hoje, se eu quero saber o que qualquer banco está fazendo, se eu quero aprender, é muito fácil, o que não era no passado. Então, eu acho que no passado a gente tinha muito que correr atrás, tentar achar quem era a pessoa, isso poderia demorar semanas e até meses, e hoje a gente tem tudo na nossa frente, basta ligar o computador. Então, eu acho que isso acaba se tornando um privilégio, eu até diria, deixa as coisas um pouquinho mais fáceis, mas eu acho que isso também torna as nossas decisões, esse conhecimento, um pouco mais assertivos. Muito obrigada. E agora, quais desafios vocês veem na contratação, gestão e manutenção dos talentos hoje? Porque é um pouco disso que vocês falaram. Hoje as pessoas têm mais informação. Isso é bom e ruim para quem está aplicando. É bom porque ela consegue pesquisar, enfim, consegue ter um pouco mais de conhecimento sobre o que ela vai fazer, mas é ruim porque ela tem uma dificuldade de se destacar, dado que todos têm aquela informação. Como que vocês enxergam isso também na hora de contratar? Tanto a parte de desafios hoje, quanto essa parte de destaque dos aplicantes no determinada vaga ou área. Vamos começar com a Elaine também, de novo? A gente vai fazendo por ordem alfabética. Tá ok.
Bom, eu acho que, como vocês comentaram, o mercado mudou, né? E ter essa informação realmente é um privilégio, mas também muita informação pode trazer confusão. Às vezes as pessoas, se elas têm uma visão apenas de uma primeira pesquisa, pode também gerar algumas dúvidas. A evolução do mercado, eu vejo aqui, quando a gente fala de primeiro contratação, no passado era muito o candidato buscando a empresa, ou a empresa fazendo ali toda a sua diligência, entendendo qual era o perfil, o que ela precisava. Hoje, na verdade, são os dois lados bem fortes, não é só o perfil que a empresa busca, mas também o que o candidato, principalmente as novas gerações, elas querem reconhecer naquela empresa. Ela chega para uma entrevista ou até mesmo para aplicar em uma vaga, ela quer saber se aquela empresa ela está de acordo com os valores que ela acredita. Então, cada vez mais, ao mesmo tempo que a comunicação vai ajudar o candidato a entender sobre a empresa precisa estar atualizada com relação ao que os profissionais, os novos profissionais, eles buscam. A gente tem várias gerações hoje atuando no mercado financeiro. Algumas, né, eu tenho um grau de experiência, passei por uma dinâmica que não necessariamente todos os talentos novos que a gente busca, eles vão ter exatamente as mesmas aspirações que eu tive. Outras motivações vão aparecer agora para esses novos profissionais. Então, a empresa, ela precisa, com certeza, ela precisa se atualizar, ela precisa entender qual é o perfil e também rever, dentro das atividades que o mercado financeiro ele precisa desenvolver, que ele é um produto, né? Ele tem um serviço que ele presta, e ele precisa cumprir regras, ele não tem simplesmente, né, uma possibilidade de mudar, inovar sem cumprir as regras. O mercado financeiro ele é muito regulado. Então, como continuar atendendo a essas demandas e, ao mesmo tempo, sendo inovador com a maneira de atrair esses talentos? A atração tem várias perspectivas, mas principalmente quando a gente fala do ponto, acho que a gente vai chegar também aqui com relação à diversidade, ele é um atrativo muito relevante quando as pessoas estão buscando essas vagas. Ela precisa entender que, dentro das suas características, ou o que ela acredita, ela vai conseguir visualizar dentro daquele grupo. Por isso que as empresas hoje, principalmente na perspectiva da mulher, ela tem atuado para que essas candidatas, esses novos talentos, entendam que elas terão possibilidade de carreira dentro das empresas que elas vão buscar para fazer algum tipo de processo seletivo. Isso é dentro de uma contratação, que já é um desafio, mas também tem um grande desafio aqui com relação a como manter esse talento. Você traz o talento, mas você precisa mostrar que não foi simplesmente você anunciou uma vaga ou uma atividade que não existe dentro daquela realidade quando a pessoa começa a desempenhar aquela função. E aqui, o que eu entendo que é extremamente importante, tanto para profissional quanto para a empresa, para a instituição financeira, é ter uma transparência com relação às expectativas, o que realmente a instituição financeira ela busca daquela profissional, e a profissional também entender e criar um relacionamento de confiança com seu primeiro gestor ou gestora, para que a motivação tanto da instituição quanto da profissional, elas se encaixem, né? Talvez tenha aqui um tempo de maturidade dentro dessa relação, mas com certeza, se ela é bem tratada desde o início, do momento que a profissional entra na instituição e ela consegue enxergar essas oportunidades, isso vai ser um grande motivador para que ela fique naquela instituição e entenda que tem aí uma grande possibilidade de progressão de carreira e de desenvolvimento pessoal também. Tá ótimo, muito obrigada. Eu acho assim que eu comparo o que eu era, né, tipo, quando eu fui procurar estágio versus as pessoas com quem eu tenho conversado, e eu acho que essa aproximação do mercado financeiro aos candidatos, eu acho muito benéfico, né? Porque eu realmente, assim, eu falo,
eu tinha uma ideia do que era, por exemplo, investment banking quando eu fui procurar o meu estágio, mas hoje você tem a oportunidade de conversar com o profissional, de ir em eventos e conhecer o banco, ter palestras como essa onde você ouve diretamente dos profissionais. Você não precisa necessariamente ter uma rede de relacionamento, né? Você anteriormente você procurava alguém que conhecia alguém que poderia te apresentar aquela instituição. Hoje essa rede de relacionamento ela está muito mais aberta e muito mais acessível. Então eu acho que esse diferencial de você ter eventos e canais assim, né? De tipo, efetivamente a gente está aqui aberto para uma série de candidatas estarem entendendo um pouco mais do que é o mercado financeiro, por exemplo, no caso que a gente representa. Então, eu acho que se criou um canal de relacionamento que é muito benéfico para que o profissional possa entender da cultura. Eu me vejo trabalhando com essas pessoas, o que elas efetivamente defendem, o que cada um dos profissionais faz para eu realmente ir para um lugar que eu me vejo trabalhando. Então, acho que isso acaba sendo muito importante na hora da escolha, e eu vejo isso, né, poxa, quantas vezes a gente entrevista alguém que já visitou o banco, que já me conheceu em vários eventos, que sabe a última transação que a gente anunciou. Eram coisas assim. Hoje, esse acesso à informação acho que permite que a escolha que as pessoas fazem pode ser muito mais acertada. Óbvio que é impossível você entender tudo estando de fora, mas isso traz uma proximidade muito grande vis-à-vis o que era aquela coisa, o que este banco faz, o que é a área XYZ. Eu acho que essa proximidade efetivamente ajuda muito nesse processo. Obviamente que traz esse desafio das pessoas talvez acharem que sabem mais do que elas efetivamente sabem, e a gente vê muito também dessa frustração, poxa, mas não era aquilo que eu imaginava, e não dá tanta oportunidade de entender melhor o que é aquela área. Então, eu acho que tem aí um trabalho, tem o benefício desse acesso à informação, mas eu acho que a gente, como empresa, como banco, como companhia, também tem que fazer esse trabalho de um depara, né, do que era a expectativa versus o que é a realidade, porque você nunca consegue efetivamente entender o que é a realidade daquele banco, daquela área, só por algumas interações. Então, a gente tem que se adaptar, primeiro, para nos fazer mais acessível, né? Eu acho que é importante. A gente estava brincando aqui antes de começar o evento. Acho que todo mundo, como profissional, está tendo que se reinventar um pouco na forma como se comunica com os profissionais, com o candidato, com o mercado, para trazer essa aproximação e, ao mesmo tempo, a gente entender, em relação a essa nova base, a esse novo tipo de informação que os candidatos têm, como que a gente ajuda eles a navegarem esse processo de onde a gente está vindo versus a realidade, o que vai ser o dia a dia, e poder ajudar nessa adaptação e adequação e realmente trazer as pessoas para o que é a realidade, que muitas vezes você não consegue passar tudo e pode ser tão bom quanto, mas tem um pouco desse ajuste de expectativa. Mas eu acho que, de forma geral, em relação a onde a gente estava anteriormente vis-à-vis hoje, eu acho que é muito benéfico, e um pouco como a Helene falou, e acho que a gente vai tratar, para esse aumento de diversidade que a gente está querendo trazer para o mercado financeiro, é ainda mais importante, porque essa conexão, essa proximidade que vai fazer com que as mulheres que talvez não se vejam no mercado financeiro falem, poxa, mas existe a Fernanda, existe a Roberta, tem várias outras profissionais que eu não sabia que estavam. São pessoas que estão há muitos anos no mercado, falam bem do mercado, então acho que tem um trabalho muito grande da gente poder trazer as mulheres para o mercado. Essa conexão e essa proximidade, eu acho que ajuda muito.
E eu acho, o que vocês falaram foi perfeito, mas eu acho que você tocou num ponto que foi muito importante. Então, o processo de contratação não mudou só os candidatos estarem mais preparados, por terem mais informações, saberem os valores das empresas, saberem quando chegam numa entrevista do que a empresa representa, mas mudou muito também a forma das pessoas entrevistarem. Então, antigamente, eu lembro que no começo, quando eu entrei no banco, as pessoas falaram, eram sempre aquelas entrevistas padrões, quantas bolinhas cabem nessa sala. Então, eles procuravam os perfis que eram muito parecidos com o deles mesmos. E eu acho que a informação e até a importância da diversidade num grupo mudou. Então, eu não vou mais procurar profissionais que sejam iguais a mim. Eu vou procurar profissionais que sejam exatamente o meu oposto, porque essas pessoas vão abrir minha mente, vão me trazer conhecimento, e acho que vai ser o diferencial de uma área forte ou o diferencial de uma área mais fraca. Então, eu acho que todas as informações e tudo o que aconteceu no mercado nos últimos tempos mudou tanto os candidatos, como eles chegam preparados numa entrevista, quanto a preparação anterior que os entrevistadores e as empresas têm que ter. Acho super importante a gente tratar, e a gente vai tratar o tema de diversidade ao longo desse painel, mas todo o preparo que é feito anterior a qualquer processo de contratação, desde o momento que a gente vai mapear o perfil da área, eu acho que isso mudou bastante. Desenvolvimento dentro de uma área, desenvolvimento do profissional, isso eu acho que é outro hot topic. Eu acho que a preocupação com retenção é algo que vem surgindo mais e mais. Então, antigamente, eu queria falar do mercado financeiro, a gente só falava dos principais bancos. Hoje em dia tem um mundo, o mercado financeiro se tornou gigantesco, tem milhões de novas empresas ligadas ao mercado financeiro, que é muito atrativo, o dinamismo é o mesmo, a burocracia é menor. Então, acho que o tempo inteiro a gente tem que ter certeza que oferece essa progressão, esse treinamento, esse desenvolvimento dos profissionais, e as empresas também se reinventando para oferecer um career progression, para oferecer um desenvolvimento que o profissional se veja trabalhando a longo prazo. Então, eu vejo que mudou muito. Eu acho que mudou tanto para os candidatos, para as universidades, como elas preparam os estagiários, os estudantes. Eu tinha aulas de como responder as perguntas de lógica. Eu acho que essa mudança foi muito drástica, e isso só trouxe benefícios, isso só trouxe desafios para as pessoas que já estão no banco também. Então, um pouquinho disso. Muito obrigada. Antes da gente dar o zoom em diversidade, a gente recebeu 2 perguntas aqui da Juliana e da Valesca. Eu vou juntar as 2 em uma. Essa é a pergunta do milhão. Existe algo em particular que todo profissional de RH gosta muito de ouvir ou ver? Essa é boa, pergunta do milhão. Difícil. E emendando já na próxima, qual a melhor forma de ingressar no mercado? Sendo que sempre existe aquele, eu preciso de experiência para ter experiência, sabe? Você vai entrar numa vaga, mas você precisa ter experiência, mas se ninguém te deixa entrar na vaga, você não tem experiência, e aí fica aquela bola de neve. Então, como ingressar assim, sem ter muita experiência profissional por trás? Eu vou responder a primeira, então acho que foi direcionada. Eu sempre falo uma frase quando eu entrevisto, principalmente nos níveis mais júniores de estágio: emprego é casamento. Emprego os 2 lados têm que realmente gostarem do que faz. Então, não adianta um candidato chegar numa entrevista e começar a falar coisas que o entrevistador quer escutar. Então, a pessoa tem que ser autêntica, porque ela pode enganar o entrevistador, seja do RH, seja da área, mas ela vai ser infeliz quando começar o dia a dia do trabalho. Então, eu amo trabalhar com burocracia. Se vai para uma área que burocracia é 90%, ela vai ser infeliz. Então, meu conselho é: seja você mesmo. Às vezes você vai para uma área que não vai te trazer nenhum benefício, não vai te trazer felicidade, mas pode ter uma outra área que, sim, você vai ter tudo que você está procurando. Então, é realmente um casamento. E acho que, para começar no mercado financeiro, é o estágio. Quando a gente busca estagiário, se não tem experiência, cria essa experiência. Mas o que você gosta? O que é importante para você? O que é importante para como que você visualiza a sua carreira? E traça uma estratégia. Então, eu quero ser uma investment banker. Você tem que saber de valuation, tem que saber de matemática financeira. Se prepara para, quando você chegar numa entrevista, você saber realmente o que isso espera.
E acho que, eu vou dar um exemplo, eu estava mentorando uma estudante que falava para mim, eu quero porque quero trabalhar em Equity Research. Acho super importante. E daí a gente começou a conversar bastante. O que Equity Research faz? Qual é o dia a dia de Equity Research? E, no final, ela percebeu que ela não gostava. Ela achava que era uma área que ela ia gostar do dinamismo, mas o dia a dia não a atraiu. Então, é exatamente isso. O que é importante? O que você gosta? Eu tenho certeza que, se você for honesta, tanto o RH quanto o business, na hora de uma entrevista, eles vão perceber isso. Eu acho que assim, eu complementaria, né, essa discussão. Poxa, mas exigem experiência, né? Eu acho que a entrada no mercado financeiro majoritariamente é pelo programa de estágio, né, como você falou. Então, acho que ter a possibilidade de fazer um estágio em algum banco, asset, enfim, como a Roberto bem colocou, hoje o mercado financeiro é muito maior do que um banco tradicional. É uma oportunidade de entrada muito grande. Então, acho que esse para as pessoas mais novas, eu focaria, né, no programa de estágio. E a expectativa não é... A gente não pega estagiário que já trabalhou em outro banco, por exemplo. Eu não acho que a grande maioria dos entrevistadores tenham essa expectativa. Mas, como eu falei na resposta anterior, dado a disponibilidade de informação, de acesso ao que o banco faz, a eventos, ter toda a informação disponível, existe uma expectativa muito grande numa entrevista de que você tenha feito a tua lição de casa. Então, eu acho que o que se espera não é que você, eu já estou há 5, já fiz outros 2 estágios, não é isso, mas, poxa, você pesquisou o que o banco faz, o que a área faz, você fez a lição de casa, por exemplo, como a Berta falou, de tipo, você está vindo falar de investment banking, de contabilidade, de finanças. Então, existe uma expectativa de que você efetivamente fez a sua lição de casa para mostrar essa vontade de entrar no mercado, entrar naquela área, entrar naquela instituição. Então, eu acho que existe o lado positivo e o lado mais complicado desse acesso todo à informação é que a expectativa do entrevistador hoje é maior do que talvez fosse na época que a gente entrou no mercado, porque existem todos esses recursos que a gente está considerando. Mas, tirando isso, eu não acho que a grande maioria dos lugares tem essa expectativa de você ter tido vir uma pessoa pronta. Obviamente, conforme você vai progredindo na carreira, aí, obviamente, para as outras vagas, essa experiência prévia é um diferencial muito maior do que para o programa de estágio. Por isso que eu falo assim, foquem em entrar no mercado, num estágio, e aí depois você tem a possibilidade de, eventualmente, ir mudando de instituição, de outros bancos, enfim, do que você queira fazer, porque realmente o estágio hoje acho que é a grande porta de entrada para o mercado financeiro. Obrigada. Elaine, está com a gente lá? Sim. A pergunta, se não me engano, foi da Valesca, que ela comentou que ela não está na fase de estágio. Com certeza, a gente deixou aqui claro que o estágio é extremamente importante, é uma porta de entrada para os novos talentos. Mas quem já passou, né, ou não tem a possibilidade de fazer um estágio e ainda não tem essa experiência, a minha indicação é que essa pessoa busque um pouquinho mais, seja mais assertiva em que área que ela gostaria de trabalhar na área financeira, porque a área financeira é uma empresa, né, tem todas as áreas disponíveis, e como a gente comentou agora, às vezes é a questão da porta de entrada, e aí, quando você já está lá dentro, você consegue identificar também, ou essa outra área, ela tem mais a ver com o meu perfil, tem mais a ver com o que eu pretendo como carreira. Então, se você já passou da época de estágio, gostaria de iniciar, pesquise um pouco sobre todas as áreas que estão dentro ali disponíveis, veja se tem algum curso acontecendo, né? A própria Ambima tem alguns recursos disponíveis, para que você comece a ter algum tipo de relação com pessoas que já estão trabalhando ali. E ali você vai, com certeza, achar algum tipo de oportunidade que vai encaixar e você vai trazer para o que a empresa ou a instituição financeira está buscando naquele momento. Então, não é
tão claro como os programas de estágio, que a gente, né, investe muito porque entende que é um recurso importante, mas precisa talvez de um pouquinho mais de preparação da candidata para identificar a área específica que ela gostaria de entrar. E aí, se eu pudesse complementar, eu acho que, no caso, né, só adicionando, se você não está, digamos assim, nesse caminho mais tradicional, né, como a gente estava falando da entrada via estágio, aí eu acho que realmente você tentar acessar as pessoas do mercado é bastante importante, porque você talvez não esteja no radar, não tenha rede de relacionamento que outras pessoas que já estão no mercado teriam, então você vai ter que chamar atenção, né, do tipo, você não vai ser o candidato óbvio, talvez, né, porque eu estou entendendo que você está falando assim, olha, hoje eu não tenho a experiência prévia necessária para aquela vaga. Então, essa complementação de cursos, de mostrar uma vontade muito grande, um entendimento da instituição, um entendimento da vaga, me convencer de, tipo, olha, eu não estou no mercado, mas eu acho que eu sou um fit muito bom para aquela vaga por XYZ, e eu fui atrás, eu conversei com outras pessoas, eu sei o que vocês fazem. Aí tenho, acho que, um pouco de lição de casa da pessoa, de tentar se colocar à frente de uma pessoa que não necessariamente consideraria a pessoa o candidato óbvio. Acho que tem uma lição de casa aí a ser feito para ter certeza que, né, tipo, participa dos eventos, se apresenta, mostra que você fez a lição de casa. Isso ajuda muito em se colocar na possibilidade de entrada e ser considerado para essas vagas. Obrigada. Agora, entrando mais no assunto diversidade, como vocês têm visto a evolução do tema, né, em cada uma das instituições que vocês trabalham? Já é algo orgânico, então vocês já conseguem atrair diversidade para os processos sem muito esforço, ou ainda é um trabalho muito ativo das instituições atrás de pessoas mais diversas? Quer começar? Começo? Então, vamos lá. Eu acho que, bom, eu trabalho numa das instituições que mais acreditam e mais reforçam a importância de diversidade, e eu acho que é muito mais orgânico, tá? Então, se eu comparar hoje com o que acontecia no passado, eu acho que as pessoas hoje elas têm um entendimento de como a diversidade é importante, e numa entrevista, seja na hora da entrevista, ou seja buscando aquele que eu falei, o fora da caixa, ou fora do que eu estou acostumado. Então, eu acho que é muito mais orgânico, eu acho que as pessoas entenderam a importância, e hoje eu sou cobrada em trazer isso na hora de um processo de contratação. Então, mas, por outro lado, a gente tem um mercado, e a gente tem um mercado que ele está mudando agora. A gente tem um mercado, e a gente estava conversando muito isso outro dia, o mercado ainda, quando a gente fala no nível mais júnior, isso já acontece de forma orgânica, a gente já não tem tanta dificuldade de colocar, de achar o candidato, mas no nível sênior, um nível um pouco mais sênior, e essa dificuldade ainda existe. Então, o mercado financeiro, por muitos anos, ele foi um mercado muito masculino, ele foi um mercado muito fechado, e acho que essas conversas, esses eventos, eles são importantes, porque a gente não tem que pensar em o que a gente está agora, está no nível júnior, no nível sênior, mas o diferencial que a gente está fazendo e o diferencial que isso vai fazer daqui a 3, 4 anos, porque essas pessoas que são júnior já vão criar essa base e já vão criar todo o desenvolvimento de carreira para chegar nos níveis mais sêniores. E daí volta a primeira pergunta, a importância do desenvolvimento e treinamento quando essa pessoa entra numa instituição. É a nossa obrigação como instituição dar todo esse conhecimento, todo o desenvolvimento para esses profissionais chegarem lá nos níveis mais altos também. Então, é orgânico, está mais fácil do que costumava ser, resumindo tudo, mas para níveis mais sêniores a gente ainda enfrenta uma dificuldade. Eu acho que lá no banco, mesma coisa que o Roberto falou, assim, a gente consenso, né, de realmente a importância da gente ter uma diversidade
né, do que você possa, né, imaginar de aumentar a participação no banco. Eu acho que isso é realmente consenso no mercado, junto a clientes, e a gente tem trabalhado muito forte isso. Então, acho que essa demanda das áreas, ela realmente é orgânica. Eu só não diria que eu acho que a procura não assim, a gente não recebe a quantidade de candidatos que nós gostaríamos. Então, a gente tem feito um esforço muito grande de participar em eventos, divulgar, pensar formas diferentes de recrutar, onde nós podemos achar esses candidatos. A gente está tentando repensar muito, eu trabalho muito próximo à nossa diretora de RH, poxa, o que podemos fazer diferente para ter certeza que nós estamos buscando esses candidatos diversos, né? Pessoas diferentes de pensamento, de gênero. Então, assim, a gente realmente está tentando repensar o nosso dia a dia para ter certeza que a gente não está fazendo mais do mesmo, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante, não só reconhecer que a gente precisa ser uma instituição diversa, mas ter certeza que a gente tem os processos adequados para estar trazendo essas pessoas para a instituição. Eu acho que isso é um trabalho que a gente tem feito muito, mas eu não posso dizer que isso ainda é um pipeline que é gerado organicamente sem um esforço do nosso lado. A gente hoje definitivamente não recebe os currículos que nós gostaríamos, na quantidade que nós gostaríamos, para refletir o corpo de funcionários que nós gostaríamos de ter. Obrigada. Elaine? Sim, eu concordo que nós estamos já... É um processo mais orgânico, mas ainda tem bastante trabalho a ser feito, né? O fato da gente precisar ainda fazer painéis específicos, né, de todos os temas de diversidade, ele mostra que trazer a informação tanto para os gestores, para as instituições financeiras, da importância da diversidade para que a gente tenha resultados ainda melhores dentro das instituições, mas também para que a gente consiga mostrar para esse público diverso que as instituições estão aqui, né? Do mesmo momento que a gente fala, eu comecei na minha empresa, realmente as pessoas elas priorizam a diversidade, mas eu não consigo receber esses candidatos. Então, o primeiro passo é entender que a gente tem que investir no tema diversidade. Agora, simplesmente também esperar que agora, porque o mercado começou a trabalhar com mais prioridade no tema, que todos os candidatos já estarão prontos, também não é realidade. Então, a realidade é agora seguir nesse investimento com relação a como fazer essa atração, o que eu preciso adaptar dentro de todas das minhas interações com as pessoas, né, com o processo fora de quem já está dentro da casa, que ali é um lugar seguro para se trabalhar, que ali você pode, sim, aplicar para um programa de estágio ou para uma vaga já com experiência, que tem que precisa ter uma representação maior dentro de todos os temas de diversidade. Então, eu acho que o momento das instituições é justamente desse, de sim, estamos trabalhando, sim, estamos investindo, mas eu também preciso, talvez, investir um pouquinho mais na capacitação, reavaliar quais os critérios de contratação. Será que eu preciso olhar muito mais, né, na perspectiva de potencial, principalmente quando a gente fala do Brasil, com tantas diferenças sociais, quais são os potenciais que a empresa busca, para que também a instituição financeira ela invista nesse candidato que tem esse potencial, para que ele consiga cumprir algumas dessas exigências que, infelizmente, talvez a própria sociedade não deu essas oportunidades da mesma maneira que outros tiveram. Então, é um trabalho constante. Eu acho que não tem... É um início que precisa ter uma continuidade, assim, sem prazo de validade, porque é uma construção de como as instituições financeiras elas vão estar no futuro. Quem é a nova geração que vai fazer essa gestão, né? Então, nós, mulheres que chegamos a esses cargos e nós tivemos
uma trajetória e conseguimos o nosso espaço, acho que a gente tem uma grande responsabilidade de dividir a nossa experiência, de mostrar como que a gente chegou até aqui e abrir, né, da melhor maneira possível os caminhos para outras mulheres que queiram também ingressar nessa carreira. E não só uma responsabilidade das mulheres, acho que eu também falo muito sobre isso, porque a instituição financeira, às vezes, ela tem, vamos criar um programa, então as mulheres são responsáveis pelo programa de diversidade Pasta Mulheres. Não só elas, né? Claro que elas têm um lugar de fala apropriado, porque elas passaram sobre isso como qualquer outro grupo de diversidade, mas também precisa do apoio de todos a instituição. É um projeto em conjunto, e se não tiver esse compromisso vindo lá, né, da presidência para toda a organização, ela às vezes pode iniciar um processo que parece que está indo bem, mas aí não vai ser tão sustentável. Então, eu tenho uma grande paixão pelo tema, acho que a gente tem muitas coisas para melhorar e para aprimorar, mas o caminho está certo. Então, a gente precisa continuar para dar essas oportunidades para todas as pessoas que têm talento e potencial para trabalhar no mercado financeiro. Posso só falar uma coisa que eu acho que é uma coisa que aconteceu e eu acho muito importante. A gente estava fazendo um programa bastante focado em diversidade no banco e eu não entendi a nossa dificuldade em atrair. E era no nível júnior, no nível de estágio, para virada de analista. Então, era mais ou menos um perfil de recém-formado. E eu falava, gente, o que está acontecendo? Então, vamos conversar com as universidades. E a gente chegou e falou com todas as universidades, grupos financeiros dentro das universidades, e o feedback que a gente recebeu foi, vocês não estão recebendo os applications porque o JP Morgan é muito elitista. E foi muito engraçado que a gente escutou isso lá atrás. Então, mexeu com a nossa cabeça. Peraí, não é. O banco não é elitista. A gente não contrata só gente de top tier university. A gente, ao contrário, a gente se dedica e a gente sabe a importância de ter perfis diversos e de ter perfis de diversas faculdades, diversos backgrounds. Então, isso fez com que, 5, 6 anos atrás, a gente mudasse a nossa postura também. Então, foi muito importante, foi um feedback que a gente recebeu que mudou a nossa estratégia e mudou tudo que a gente estava pensando e como a gente era visto. E foi importante falar que, um tempinho atrás, a gente voltou para essas universidades para pegar os feedbacks para os mesmos grupos financeiros e a gente mudou a nossa imagem. A gente, realmente, as pessoas vêm até a gente. Mas foi muito importante entender o outro lado, como que a gente era visto, o que a gente estava fazendo de certo ou errado, para a gente ter a resposta. E a resposta demora. De novo, eu falei, a gente vai ver o resultado de tudo que a gente está fazendo lá na frente. Eu acho que esse é um grande exemplo de um resultado que veio. Obrigada. Essa próxima pergunta é um pouco clichê, mas ela é muito boa e eu sempre gosto das respostas. Se vocês pudessem encontrar vocês lá no início da carreira, o que vocês diriam para você mesma? A Fernanda está rindo, acho que ela vai começar. Não, eu acho assim, eu não sou dessas pessoas que reescreve história, sabe? Eu acho que tudo que a gente passa na vida tem um motivo de ser e nos trouxe onde a gente está, né? Então, coisas que, olhando para trás, eu acho que na época eu sofria muito, eu acho que hoje teve uma razão de ser, né? Então, eu acho que eu falaria para a Fernanda, faz o que você fez e... Segue o seu instinto. Segue o seu instinto. Às vezes a gente... Isso é coisa da idade, né? A gente, às vezes, sofre quando a gente está passando, sei lá, tudo... Quando a gente tem 18, 20 anos... A gente acha que tudo é o fim do mundo e quando você olha depois com perspectiva, você vê que era, né, um problema pequenininho, não fez diferença nenhuma na sua vida. Então, eu acho que eu falaria, continua fazendo o que você faz e menos... Eu sou uma pessoa muito estressada, sofro por tudo nessa vida. Então, eu acho que eu falaria, sofre menos, que as decisões que a gente dá muita importância, às vezes, no contexto inteiro da nossa vida, ela
não vai ter nem metade da importância que a gente achou que tinha, né? Então, acho que perspectiva é tudo, mas a gente chega no nosso conhecimento por ter passado por essas coisas no momento certo, na hora certa. Então, eu sou zero dessas pessoas que reescrevem história, assim, não é muito a minha filosofia de vida, não. Eu sou bem parecida, se preocupe menos também, talvez, né? Porque a gente se preocupa, mas 90% não está ao nosso alcance de mudar. Então. Mas eu acho que eu concordo, eu repetiria a minha história. A única coisa que eu penso é acredite mais em você. Então, acho que lá atrás, seja porque era um ambiente masculino, seja por diversos outros fatores, a gente aceitava ou não, a gente aceitava coisas que realmente não deveria aceitar. E fez com que eu acreditasse um pouquinho menos em mim. Eu acho que eu não mudaria nada na minha história. Acho que estamos juntas, mas eu acreditaria um pouquinho mais em mim. Então, é o único conselho que eu daria a mim mesma. Agora, se eu puder complementar, uma coisa que eu estava conversando ontem, eu fui num evento, e hoje eu participo de um curso, que foi um grupo de mulheres, enfim, né? Talvez, aproveitando que isso aqui é um evento para meninas e mulheres, eu diria... crie mais a sua rede de relacionamento de mulheres, né? Às vezes eu olho hoje assim, a gente acaba criando muito a nossa rede de relacionamento com as pessoas com quais a gente trabalha, etc. E hoje eu vejo esse grupo de mulheres que eu criei, sei lá, nos últimos 5 anos. Se eu tivesse elas lá no começo da minha carreira, eu acho que as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu acho que todas nós, a gente até teve uma conversa isso quando a gente estava se preparando para o painel, a gente teve muitos homens que apoiaram, que foram super importantes na nossa carreira. Eu acho que isso não temos que tirar. Você vai sempre ter muitas pessoas te apoiando demais ao longo da sua história, mas às vezes você ter alguém que não necessariamente trabalha com você, mas que entende essa perspectiva e que você pode ser super aberta. Eu acho que eu não dava muita importância a isso quando eu era mais jovem. Eu tinha as minhas amigas e as pessoas do trabalho, e se não tivessem mulheres, eu ia fazendo essa rede de relacionamento com quem estava lá. Mas eu vejo hoje essa perspectiva de ter essa... É uma palavra meio clichê, né? Essa sororidade, você ter esse network de mulheres para te apoiar. Hoje eu dou muito valor a isso. Eu achava que não tem tantas mulheres no mercado financeiro, eu vou me apoiar quem está aqui. Às vezes, você ir atrás e buscar essas mulheres, independente de onde elas estão, você acaba criando uma conexão que hoje eu vejo que eu criei, né, muito depois, que talvez tivesse feito uma diferença enorme quando eu estava começando na carreira. Bom, acho que eu vou ter que ser unânime aqui com relação a não mudar minha trajetória. Eu também acho que cada etapa da vida, né, os bons e maus momentos, eles fazem parte da história, eles trazem um aprendizado. Então, tenho muitos privilégios e sou muito feliz em ter passado por tudo que passei. Mas, com certeza, acho que um ponto que também é unânime na classe aí das mulheres é com relação às cobranças. Acho que se eu pudesse voltar um pouquinho atrás e falar assim, Elaine, não se cobre tanto, se der errado, faz parte e a gente corrige depois. Então, acho que teve alguns momentos, não só de carreira, vida pessoal também, né? A gente acaba misturando bastante o perfil no nosso, né, na vida como um todo, mas tem coisas que faz parte errar e aprender. E o melhor de tudo, claro, a gente não quer errar, mas é como a gente sai daquela situação. Qual que é o ponto, qual é a resiliência, como a gente atua num momento de dificuldade. E no mercado financeiro é o que a gente mais tem, é o nosso dia a dia, né? São desafios o tempo todo, mas a gente consegue, sim, né, buscar uma oportunidade e dar a sua sugestão, se posicionar, sempre importante se posicionar, mas não se cobrar tanto. Acho que esse é o conselho. Muito obrigada, Elaine. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui. Daria para ficar falando de 500 temas, a gente recebeu um monte de perguntas, mas queria agradecer vocês pela disponibilidade. A gente sabe que as agendas são corridas. Então, muito obrigada por estarem aqui,
darem essa aula aqui para as nossas meninas, garotas, mulheres. E espero que vocês aproveitem. Tem muito mais coisa ainda hoje. E obrigada.